O Chico Marx fez um ensaio bastante interessante focado em inovação. Então ele conversou com algumas pessoas que são referências nessa área, como Guilherme Lima, Gustavo Caetano da Sambatec, Luiz Algarra, Marta Gabriel e o Romeu Buzarello, apenas para citar alguns. Ele conversou com todas essas pessoas sobre a temática inovação, o que é inovação, como ela surge, como é que ela se desenvolve da melhor maneira possível. E esse vídeo curto de hoje é sobre os principais takeaways, os principais insights dessas conversas que o Chico Marx teve ao longo desse ensaio. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse ensaio foi de que a inovação, muito mais do que a diferenciação, do que a busca por criar um novo mercado, por desbravar uma necessidade de várias pessoas ao redor do mundo, tornou-se elemento fundamental da conservação, da perenidade das empresas. Então o objetivo de qualquer empresa é conseguir crescer, criar mais valor e se destacar ao longo do tempo. Então ele coloca um ponto muito interessante aqui, que virou na verdade algo muito ligado à sobrevivência das empresas, muito mais do que a diferenciação. Segundo ponto que ele coloca é o seguinte, a diferença entre inovação, da curiosidade e da novidade. Esse também é um tema que eu acho que é muito pertinente. Então a inovação só pode assim ser definida a partir do momento que ela cria uma solução. E uma solução, por definição, ela é economicamente viável, porque ela é percebida como valor pelas pessoas. Ou seja, a meritocracia dessa solução é dada, esse aval é dado de forma externa, é dado pelos usuários. Ou seja, quando uma massa de usuários vê valor naquela solução proposta, ela se torna viável e isso se chama inovação. Quando nós completamos esse ciclo. Ou seja, não basta simplesmente ser novo ou tentar transgredir o mercado ou ter uma proposta diferente. Ela tem que ser assim percebida pelos usuários. Um outro ponto é que a inovação tem se tornado uma buzzword, uma palavra que todas as empresas falam, todas elas colocam na sua declaração de valor, apesar de poucas delas entenderem a fundo o que de fato é inovar, mas a inovação está se tornando assim como a gestão da qualidade nos anos 80. Nos anos 80 se falava que empresa que não tiver gestão total da qualidade está destinada a morrer. E parece que nós chegamos num momento que o mesmo vale para a inovação. Uma outra conclusão desse estudo também é que inovar, e eu concordo muito com esse ponto aqui, que inovar basicamente é a conexão de vários pontos, é conseguir pegar contextos diferentes, pegar conhecimentos diferentes e rearranjá-los de uma maneira nova, de uma maneira inovadora. Então, essa conexão dos pontos é que traz uma solução que de fato vai ser vencedora. Então, da onde vem esses insights? Da onde que vem essas ideias? Os insights vêm de muito repertório. Então, quem lê muito, quem viaja muito, quem conversa com várias pessoas, vai sendo exposto a diferentes realidades e isso em algum momento se rearranja criando o novo. Então, é um erro imaginar que a inovação surge de alguém sentado numa cadeira, de alguém tentando imaginar, tendo a ideia do século. Na verdade, não. É muita experimentação, é muita troca de ideia, é muito debate para que essa solução, por fim, surja. Uma discussão importante aqui é sobre contexto. Então, tem uma frase muito poderosa do Buzarello que ele coloca o seguinte: as empresas elas não só morrem por não inovar, mas elas também podem desaparecer por fazer o certo por tempo demais. Essa frase é extremamente valiosa, porque ele coloca o seguinte: as empresas, e tem várias delas, nem todas estão buscando inovações ou mesmo inovações disruptivas. Muitas delas continuam fazendo o mesmo produto, tentando propor a mesma solução para o mercado há décadas e elas continuam tendo resultados financeiros. Então, veja, o ponto aqui é entender em que momento que o contexto muda, em que momento que o consumidor muda. Muitas delas continuam fazendo isso e pode ser uma aposta bastante arriscada, porque ela tem sucesso hoje, mas o contexto muda e numa velocidade cada vez maior. Então, a partir da hora que o contexto muda, é necessário uma inquietude, é necessário uma insatisfação e um perguntar de como as pessoas vão consumir isso no futuro. E não necessariamente perguntando isso para elas. A Marta Gabriel coloca aqui que se você perguntar para o consumidor, ele por muitas vezes vai estar satisfeito com a forma como ele consome, mas ter a capacidade de entender para onde essa onda vai no futuro e começar a criar essas soluções é que cria grandes ganhos. E o tamanho desse ganho está diretamente relacionado à certeza. Ou seja, se a sua empresa ou se você mesmo está criando uma solução que você consegue ter muita certeza de que no curto prazo vai funcionar, provavelmente o ganho não vai ser tão grande assim. Porque o grande pulo de criar grande valor também é saber arriscar. De outro lado, a inovação não necessariamente precisa ser disruptiva. Então é entender que as empresas elas têm portfólios de inovação. Ou seja, muito provavelmente, aqui o Gustavo Caetano coloca de uma forma bastante sábia,
sábia, muito provavelmente um bom equilíbrio. São 70% de inovações que não são tão transgressoras assim, praticamente inovações lineares, 20% de inovações que têm um teor de risco um pouco maior e 10% sim de inovações que ele chama de crazy ideas, ou seja, inovações que são no final muito disruptivas. E essas empresas que conseguem inovar muito, aqui nós temos o caso do Spotify, do Netflix, são empresas focadas na experiência, ou seja, elas têm mais reconhecimento por criar uma experiência única do que investimento em marketing. A inovação hoje ela é muito percebida através da experimentação. Não adianta tentar empurrar isso para o usuário final. Ele tem que experimentar isso e naturalmente ele vai virar o grande promotor da inovação que você está trazendo para o mercado. Um outro ponto relevante aqui é que a inovação está muito ligada ao aprendizado e o aprendizado por definição hoje é coletivo. Ou seja, as empresas não podem depender do gênio da inovação ou não podem depender de um setor de inovação. Isso tem que ser absolutamente transversal. Todo mundo tem que estar pensando em novas soluções, tem que estar pensando em como é que o usuário cria essas novas demandas. E esse processo de inovação surge de um aprendizado que ele precisa de uma suspensão de julgamento. São grupos pensando em soluções e eles vão errar. O erro aqui faz parte. Então, esse documento também traz uma discussão que o erro é muito punido no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos ou em algumas outras culturas ele é visto como parte de um processo de aprendizado. Claro que o aprendizado é o mínimo que você pode fazer com o erro, mas é importante entender essa cultura que ela tem que ser muito patrocinada por quem comanda a organização e trazer essa condição da suspensão do erro, da suspensão do julgamento com relação ao erro e encarar isso como parte de um processo de aprendizado. Por fim, se você já se questionou se inovar, conseguir ter ideias geniais, é uma capacidade inata, é algo que poucos iluminados têm e se você deve buscar dentro da sua organização quem são as pessoas mais geniais e elas serão capazes de inovar, ou mesmo se você está se questionando se você será capaz de ser um inovador, o Chico Marx traz uma referência aqui bastante rica, um resgate do Nietzsche do século XIX, quando ele ainda escreve: assim, a nossa vaidade, o nosso amor próprio favorece o culto ao gênio, pois o gênio não nos fere quando pensado como algo distante de nós, como um miraculum. Chamar alguém de divino significa dizer, aqui não precisamos competir. E ele complementa: ao acreditar o êxito a uma virtude inata, ignora-se o poder do esforço, do aprendizado, do aprimoramento constante da troca de ideias para a evolução. Esse me parece o principal insight desse estudo, porque hoje nós temos o culto ao gênio e muitas pessoas ficam pensando não conseguirei inovar. E por trás disso ficam escondidas centenas de experimentos, centenas de horas de tentativa e normalmente se você pesquisar, as histórias de grandes empreendedores são histórias errantes. São pessoas que tentaram por várias vezes construir negócios e fracassaram. Então quando nós pegamos casos como inovadores que conseguem acertar pela primeira vez, é o ponto fora da curva do ponto fora da curva. Então nós não podemos só nos ater a essas histórias, nós temos que levar em conta que é um esforço diário de tentar entender esse contexto do mundo, tentar entender para onde as pessoas vão olhar no futuro e tentar melhorar um pouco a cada dia essa experiência. Então essa discussão é bastante valiosa. Recomendo a leitura desse documento do Chico Marx, é um grande trabalho, é um grande compêndio de ideias de pessoas que estão pensando em inovação no Brasil.